Ilusão de prognóstico. Como a bola de cristal deforma seu olhar. Mudança de regime na Coreia do Norte nos próximos 2 anos. Em breve, os vinhos argentinos serão preferidos aos vinhos franceses. Em 3 anos, o Facebook se tornou a principal mídia de entretenimento. O euro entrará em colapso. Passeios no espaço serão possíveis para todos em 10 anos. O petróleo bruto desaparecerá em 15 anos. Especialistas nos bombardeiam diariamente com seus prognósticos. Até que ponto eles são confiáveis? Até poucos anos atrás, ninguém se dera ao trabalho de examinar sua qualidade, então apareceu Philip Tetlock. O professor de Berkeley avaliou 82.361 previsões de um total de 284 especialistas, compreendidas em um período de 10 anos. Os prognósticos dificilmente aconteciam com mais frequência do que se tivessem sido produzidos por um gerador aleatório. Como prognosticadores bastante ruins, mostraram-se justamente os especialistas com a maior exposição na mídia, sobretudo os profetas do declínio, e, entre eles, por sua vez, os representantes dos cenários de desintegração. Ainda estamos aguardando a divisão do Canadá, da Nigéria, da China, da Índia, da Indonésia, da África do Sul, da Bélgica e da União Europeia. Vale notar que, na Líbia, nenhum especialista pensou. Existem 2 tipos de pessoas que preveem o futuro: aquelas que nada sabem e aquelas que não sabem que nada sabem, escreveu o economista de Harvard John Kenneth Galbraith, e que por isso passou a ser odiado em sua própria comunidade. O gestor de fundos Peter Lynch expressou-se de modo ainda mais presunçoso. Há 60 mil economistas nos Estados Unidos, muitos deles empregados em tempo integral para tentar prever recessões e taxas de juros. Se conseguissem prever corretamente 2 vezes seguidas, a esta altura estariam milionários. Até onde sei, a maioria ainda depende de um trabalho remunerado. Isso foi há 10 anos. Hoje, os Estados Unidos devem empregar 3 vezes mais economistas, com um efeito nulo na qualidade de prognóstico. O problema é que os especialistas não pagam preço algum por prognósticos falsos, nem em dinheiro, nem perdendo a boa reputação. Em outros termos, como sociedade, damos a essas pessoas uma opção gratuita. Não existe downside ao se errar um prognóstico, mas um upside de atenção, pedidos de consultoria e possibilidades de publicação caso o prognóstico esteja certo. Como o preço dessa opção é 0, vivemos uma verdadeira inflação de previsões. Com isso, aumenta a probabilidade de cada vez mais previsões estarem certas por puro acaso. O ideal seria que se obrigassem os prognosticadores a depositar dinheiro em um fundo de prognósticos, digamos 1.000 euros por previsão. Se o prognóstico se confirmar, o especialista recebe seu dinheiro de volta com juros. Caso contrário, a quantia vai para uma instituição de caridade. O que pode ser prognosticado e o que não pode? Em 1 ano, não me enganarei muito na previsão de meu peso. Quanto mais complexo for um sistema e mais longo o horizonte temporal, tanto mais indistinto é o olhar para o futuro. Aquecimento do clima, preço do petróleo ou taxas de câmbio são quase impossíveis de serem previstos. Não se podem absolutamente prognosticar invenções. Se soubéssemos quais tecnologias um dia iriam nos fazer felizes, já as teríamos inventado. Moral da história: seja crítico em relação aos prognósticos. Treinei-me para adquirir um reflexo em relação a eles. Primeiro, sorrio frente a qualquer previsão, não importa quão sombria ela possa parecer. Assim, tiro-lhe a importância. Em seguida, faço-me 2 perguntas. Em primeiro lugar, qual o sistema de incentivo do especialista? Se ele for um funcionário, poderia perder o emprego se errar continuamente? Ou se trata de um guru da moda que se autonomeia como tal e que ganha dinheiro com livros e palestras? Este depende da atenção da mídia. Se seus prognósticos não forem corretos, receberão o sensacionalismo correspondente. Em segundo lugar, qual a taxa de acertos do especialista ou do guru? Quantos prognósticos fizeram nos últimos 5 anos? Quantos deles se confirmaram e quantos não? Meu pedido para a mídia: por favor, não publiquem mais prognósticos sem fornecer o atestado de proficiência dos supostos álgores. Para terminar, uma citação bastante pertinente de Tony Blair: "Não faço previsões, nunca as fiz, nem nunca as farei."
Falácia da conjunção. Por que histórias plausíveis podem seduzir? Klaus tem 35 anos. Desde o ensino médio, interessava-se por temas relacionados ao terceiro mundo. Após os estudos universitários em filosofia, trabalhou por 2 anos na Cruz Vermelha na África Ocidental e, depois, 3 anos em sua sede, em Genfa, onde chegou a chefe de departamento. Em seguida, fez um MBA e escreveu sua tese sobre a responsabilidade social empresarial. Pergunta: o que é mais provável? A. Klaus trabalha para um grande banco. B. Klaus trabalha para um grande banco onde é responsável pela fundação voltada ao terceiro mundo. A ou B? Se você responder como a maioria das pessoas, escolherá a letra B. Infelizmente, a resposta é errada, pois a opção B significa não apenas que Klaus trabalha em um grande banco, mas também que uma condição adicional é cumprida. Entretanto, o número de pessoas que trabalham em uma fundação pertencente a um banco, voltada ao terceiro mundo, é uma parte ínfima de todos os bancários. Por isso, a resposta A é muito mais provável. No entanto, o fato de a resposta B lhe parecer mais provável depende da falácia da conjunção. Esse erro de pensamento foi pesquisado por Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, e por Amos Tversky. Por que caímos na falácia da conjunção? Porque temos uma compreensão intuitiva para histórias consistentes ou plausíveis. Quanto mais convincente, impressionante e vívida é a descrição do voluntário Klaus, tanto maior é o risco do erro de pensamento. Se eu lhe tivesse perguntado, Klaus tem 35 anos, o que é mais provável? A. Klaus trabalha para um banco. B. Klaus trabalha no 24º andar de um banco em Frankfurt, sala número 57. Você não teria caído na falácia de conjunção. Outro exemplo. O que é mais provável? A. O aeroporto de Frankfurt está fechado. Os voos foram cancelados. B. O aeroporto de Frankfurt foi fechado por causa do mau tempo. Os voos foram cancelados. A ou B? Desta vez, com certeza você acertou. A é mais provável, pois B significa que uma condição adicional esteja de acordo, ou seja, o mau tempo. O aeroporto também poderia ter sido fechado devido a uma ameaça de bomba, a um acidente ou a uma greve. Só que essas coisas não nos ocorrem diante de uma história plausível, pelo menos não quando não somos sensibilizados por elas, como agora. Faça esse teste com seus amigos, você verá que a maioria escolherá a opção B. Mesmo os especialistas não estão imunes à falácia da conjunção. Em um congresso internacional de futurologia realizado em 1982, os profissionais, todos acadêmicos, foram divididos em 2 grupos. Ao grupo A, Daniel Kahneman apresentou o seguinte cenário para o ano de 1983. O consumo de petróleo cai 30%. Ao grupo B, expôs este. O dramático aumento do preço do petróleo leva a uma redução de 30% em seu consumo. Os participantes tinham de dizer quão provável estimavam seu cenário. O resultado foi claro. O grupo B acreditou muito mais no prognóstico apresentado do que o grupo A. Kahneman partiu do princípio de que há 2 tipos de pensamento, um que é intuitivo, automático e imediato, outro que é consciente, racional, lento, trabalhoso e lógico. Infelizmente, o pensamento intuitivo tira conclusões muito antes de o consciente entrar em ação. Foi o que aconteceu, por exemplo, após o atentado ao World Trade Center em 11 de setembro de 2001, quando eu quis contratar um seguro de viagem. Uma empresa esperta fez uso da falácia da conjunção e me ofereceu um seguro especial contra terrorismo. Embora antigamente os outros seguros cobrissem todas as causas possíveis de acidentes, inclusive terrorismo, aceitei a oferta. O cúmulo da minha burrice foi que eu estava disposto a pagar mais pelo seguro especializado do que por um seguro de viagem regular, que também cobriria terrorismo. Moral da história: esqueça a famosa questão sobre hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Muito mais importante é a diferença entre o pensamento intuitivo e aquele consciente. O pensamento intuitivo tem um fraco por histórias plausíveis. Em decisões importantes, você faz bem em não segui-lo. Enquadramento. É o tom que faz a música.
Ei, a lata de lixo está cheia. Ou, amor, seria muito gentil da sua parte se você pudesse esvaziar rapidinho a lata de lixo. É o tom que faz a música. O mesmo conteúdo, apresentado de uma ou de outra forma, é recebido de maneira totalmente diferente. No jargão dos psicólogos, isso se chama enquadramento, framing. Enquadramento significa reagimos de maneira diferente à mesma coisa dependendo de como ela é apresentada. Daniel Kahneman, que em 2002 ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e seu colega Amos Tversky conduziram nos anos 1980 um experimento em que apresentavam duas opções de estratégia para lutar contra epidemias. A vida de 600 pessoas estava em jogo. A opção A salva a vida de 200 pessoas. Com uma probabilidade de 1/3, a opção B salva todas as 600 pessoas e, com uma probabilidade de 2/3, não salva ninguém. Embora as opções A e B tenham igual valor, a expectativa é de 200 pessoas salvas, a maioria dos entrevistados escolheu a opção A. Segundo o lema, que citamos em versão livre, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. A questão ficou bem interessante quando as mesmas opções simplesmente foram formuladas de maneira diferente. A opção A mata 400 pessoas. Com uma probabilidade de 1/3, a opção B não deixa ninguém morrer e, com uma probabilidade de 2/3, faz com que todas as 600 pessoas morram. Desta vez, apenas uma pequena minoria dos entrevistados escolheu a opção A e a maioria escolheu a B. Portanto, exatamente o contrário do que na primeira consulta. Dependendo da apresentação linguística, salvar versus morrer, os entrevistados tomam decisões totalmente diferentes para o mesmo conteúdo. Em outro exemplo, pesquisadores apresentam dois tipos de carne, 99% livre de gorduras e 1% de gordura. Os entrevistados classificaram a primeira peça de carne como sendo mais saudável, embora ambos os tipos fossem idênticos. Mesmo na escolha entre 98% livre de gorduras e 1% de gordura, a maioria dos entrevistados optou pela primeira variante, que contém o dobro de gordura. O embelezamento é uma versão bastante usual de enquadramento. Ações em baixa são chamadas de correção. O preço de aquisição pago acima de seu valor é chamado de goodwill, ou patrimônio de marca. Em qualquer curso de administração, aprendemos que um problema não é um problema, mas uma oportunidade. Um administrador demitido é alguém que reorienta sua vida. Um soldado caído, não importa quanto azar ou quanta tolice tenha levado à sua morte, é um herói de guerra. Genocídio é limpeza étnica. O bem-sucedido pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York, por exemplo, é comemorado como o triunfo da aviação. Melhor dizendo, não seria um triunfo da aviação se não tivesse sido necessário nenhum pouso de emergência. Alguma vez você já olhou com atenção o prospecto de um produto financeiro, por exemplo, de um ETF, que é um fundo negociado na Bolsa de Valores? Muitas vezes, nele está reproduzido o desempenho dos últimos anos. Quantos anos antes? Tantos que possivelmente já se nota uma bela curva crescente. Isso também é enquadramento. Ou então, o mesmo pedaço de pão, enquadrado como corpo simbólico ou verdadeiro de Cristo, pode dividir uma orientação religiosa. Foi o que aconteceu no século XVI. Também obedecemos às regras do enquadramento quando dirigimos nossa atenção a apenas um ou poucos aspectos do todo. Ao comprar um carro usado, concentramos-nos, por exemplo, na quilometragem, mas não no estado do motor, dos freios e do interior. Portanto, a decisão de compra é influenciada pela quilometragem. Isso é evidente, pois não temos como observar todos os aspectos integralmente. Com outro enquadramento, talvez tomássemos outra decisão. Os escritores empregam o enquadramento de maneira totalmente consciente. Um livro policial ficaria monótono se o assassinato fosse apresentado passo a passo, do modo como ocorreu. Não seria um livro policial, mas um livro de não-ficção. Embora no final toda a história seja contada, somente através do enquadramento é que ela suscita o suspense. Moral da história: esteja ciente de que você não pode apresentar nada sem o enquadramento, e que todo relato, quer ele lhe tenha sido contado por um amigo fiel, quer tenha sido lido em um jornal sério, está sujeito ao enquadramento, inclusive este capítulo. Viés de ação. Por que esperar e não fazer nada é uma tortura? Durante cobranças de pênaltis, em 1/3 dos casos, os jogadores de futebol chutam no meio do gol,
em um terço para a esquerda e em um terço para a direita. O que fazem os goleiros? Em 50% das vezes, defendem o lado esquerdo, nos outros 50%, o lado direito. Em todo caso, apenas raramente permanecem no meio. E isso, embora um terço de todas as bolas vá parar ali. Por quê? Porque causa uma impressão muito melhor e eles se sentem menos constrangidos pulando para o lado errado do que ficando parados como patetas vendo a bola entrar pela esquerda ou pela direita. Este é o viés de ação, action bias, tornar-se ativo mesmo quando de nada adianta. O estudo, no caso do futebol, foi feito pelo pesquisador israelense Barelli, que avaliou centenas de situações de pênaltis. No entanto, não apenas os goleiros são vítimas do viés de ação. Um grupo de jovens briga e gesticula com hostilidade do lado de fora de uma boate. A situação está perto de se transformar em pancadaria. Policiais jovens, acompanhados por colegas que estão há mais tempo em serviço, contêm-se, observam a cena à distância e só intervêm quando aparecem os primeiros feridos. Se não houvesse nenhum policial experiente no momento, a situação seria diferente. Os jovens e precipitados guardiões da ordem se deixariam subjugar pelo viés de ação, ou seja, interviriam de imediato. Este estudo proveniente da Grã-Bretanha também mostra que quando os policiais aguardam por mais tempo, há menos feridos do que em situações em que os jovens, policiais, intervêm antes da hora. O viés de ação torna-se relevante especialmente quando uma situação é nova ou indefinida. A muitos investidores acontece o mesmo que com os policiais inexperientes diante da boate. Eles ainda não conseguem avaliar direito a movimentação na bolsa de valores e sucumbem a uma espécie de hiperatividade. É claro que isso não vale a pena. Warren Buffett exprime a seguinte opinião a respeito: no investimento, a atividade não está correlacionada ao desempenho. Outras citações incisivas de Warren Buffett e Charlie Munger encontram-se no anexo. O viés de ação ocorre nos círculos mais cultos. Um médico tem diante de si um paciente com um quadro clínico indefinido. Confrontado com a opção de fazer uma intervenção ou não, ou seja, prescrever um medicamento ou aguardar, ele tenderá a escolher a variante ativa. Nem sequer precisamos supor que ele faz isso por considerações financeiras. É simplesmente o viés de ação que o motiva. Por que então existe o viés de ação? Em um ambiente de caçadores e coletores para o qual fomos otimizados, a atividade compensa muito mais do que a reflexão. No passado, ter uma reação rápida era uma questão de sobrevivência. Refletir podia ser fatal. Quando nossos antepassados viam surgir às margens da floresta uma silhueta que lembrasse um tigre dentes de sabre, não se sentavam em uma pedra como o pensador de Rodin, a fim de realizar considerações taxonômicas. Caíam fora, e rapidinho. Somos todos descendentes desses seres que reagiam rápido, que geralmente preferiam sair correndo. Entretanto, nosso mundo atual é outro. Vale mais a pena uma reflexão acurada do que a atividade. Temos dificuldade com a adaptação. Você não receberá nenhuma honraria, nenhuma medalha, nenhuma estátua com seu nome inscrito se tomar a decisão correta ao aguardar, para o bem da empresa, do Estado, da humanidade. Em contrapartida, se demonstrou determinação, se agiu com rapidez e a situação melhorou, ainda que talvez por puro acaso, então são grandes as possibilidades de você ser homenageado em praça pública, ou, pelo menos, se tornar o colaborador do ano. A sociedade prefere a ação impensada, a espera prudente. Moral da história: em situações indefinidas, somos levados pelo impulso de fazer alguma coisa, seja ela qual for. Não importa se essa ação vai ou não ajudar. Em seguida, sentimos-nos melhor, mesmo que nada tenha melhorado. Muitas vezes ocorre o contrário. Em resumo, tendemos a agir rápido demais e com muita frequência. Portanto, quando a situação for indefinida, não faça nada, absolutamente nada, até conseguir avaliar melhor o quadro. Contenha-se. Toda a infelicidade do ser humano se deve ao fato de ele não conseguir ficar tranquilo em seu quarto. Já escrevia Blaise Pascal. Em casa, em seu escritório. Viés de omissão. Por que você é a solução ou o problema? Dois alpinistas. O primeiro cai na fenda de uma geleira.
Você poderia salvá-lo chamando o socorro, mas não o faz, e ele morre. O segundo, você o empurra na fenda da geleira. Ele também morre após pouco tempo. Qual crime é mais grave? Do ponto de vista racional, ambos são igualmente condenáveis. Tanto a omissão de socorro quanto o homicídio doloso, ambos levam os dois alpinistas à morte. E, no entanto, algum sentimento nos diz que a omissão é menos grave. Esse sentimento é chamado de viés de omissão, omission bias. Ele sempre ocorre quando tanto uma omissão quanto uma ação podem levar a um prejuízo. Neste caso, sempre se opta pela omissão, pois os prejuízos por ela causados parecem subjetivamente mais inofensivos. Suponhamos que você seja o chefe do órgão que licencia medicamentos em seu país. Você deve decidir se emitirá ou não a licença de um medicamento para doentes terminais. O medicamento tem fortes efeitos colaterais. Mata 20% dos pacientes na hora, mas salva a vida de 80% a curto prazo. O que você decide? Se você respondeu como a maioria, não emitirá a licença. Um medicamento que dizima na hora 1 em cada 5 pacientes lhe parece pior do que o fato de que 80% dos pacientes que poderiam ser salvos não o serão. Uma decisão absurda, mas em sintonia com o viés de omissão. Suponhamos que você esteja consciente do viés de omissão e, em nome da razão e da moral, decida emitir a licença do medicamento. O que acontecerá se, como previsto, o primeiro paciente que dele fizer uso morrer? Haverá protestos na imprensa e você perderá seu cargo. Quer você seja funcionário, quer político, a imprensa agirá bem em levar a sério e até em cultivar o viés de omissão no povo. A jurisprudência mostra a que ponto essa distorção moral está firmemente estabelecida em nossa cabeça. Na Alemanha e na Suíça, a eutanásia ativa, mesmo que corresponda ao desejo expresso do moribundo, é passível de punição, ao passo que a recusa deliberada a medidas vitais permanece impune. O viés de omissão esclarece por que, às vezes, os pais hesitam em vacinar seus filhos, embora a vacinação comprovadamente diminua o risco de doenças. Do ponto de vista objetivo, seria necessário acusar esses pais de prejudicar ativamente os filhos, caso estes de fato venham a adoecer. Porém, sentimos a omissão deliberada como menos ruim do que uma ação condenável. O viés de omissão esclarece por que preferimos deixar alguém ser prejudicado a prejudicá-lo diretamente. Investidores e jornalistas de economia sentem como menos reprovável não desenvolver nenhum produto novo do que desenvolver produtos ruins, mesmo que ambos levem a empresa à falência. Sentimos como menos ruim ficar com um péssimo pacote de ações que herdamos há anos do que ter comprado as ações erradas. Não instalar um depurador de gás de escape em uma usina de carvão é menos ruim do que eliminar o depurador por questões de custo. Não isolar a própria casa e assim economizar óleo combustível é menos ruim do que queimá-lo como fogo para a própria diversão. Não declarar os próprios rendimentos é menos ruim do que falsificar documentos fiscais, embora o resultado seja o mesmo. No capítulo anterior, aprendemos a respeito do viés de ação. Por acaso, ele é o contrário do viés de omissão? Não totalmente. O viés de ação entra em jogo quando uma situação é indefinida, contraditória e obscura. Neste caso, tendemos a agir, mesmo que não exista nenhuma razão sensata para isso. No viés de omissão, geralmente a situação é clara. Um dano futuro poderia ser evitado mediante uma ação atual, mas afastar um dano não nos motiva tanto quanto mandaria a razão. É muito difícil reconhecer o viés de omissão. A recusa a uma ação é menos visível do que a própria ação. O movimento de 1968, há que se reconhecer, percebeu esse viés e combateu-o com um slogan expressivo: "Se você não é parte da solução, é parte do problema." Viés de autoatribuição. Por que você nunca é culpado? Você lê relatórios anuais, sobretudo os comentários dos CEOs? Não? Que pena, pois neles abundam exemplos de um erro em que todos nós já caímos de uma forma ou de outra. Esse erro de pensamento ocorre do seguinte modo:
Se a firma teve um ano excelente, o CEO o justifica com decisões brilhantes, seu esforço incansável e a cultura dinâmica da empresa, que ele mantém funcionando. Em contrapartida, se a empresa teve um ano ruim, a culpa é do euro forte, do governo federal, das pérfidas práticas comerciais dos chineses, das taxas alfandegárias ocultas dos americanos e, principalmente, do ânimo contido do consumidor. Os sucessos, nós os atribuímos a nós mesmos. Os fracassos, a fatores externos. Este é o viés de autoatribuição, self-serving bias. Mesmo que você ainda não tenha ouvido a expressão, na verdade você conhece o viés de autoatribuição desde a escola. Você era responsável pelas notas 10 que tirava. O resultado brilhante refletia seus verdadeiros conhecimentos e suas verdadeiras capacidades. E quando você recebia um 4, um fiasco, era porque a prova não tinha sido justa. Hoje você já não se preocupa com notas escolares, mas talvez com as cotações da bolsa. Se tem um lucro, glorifica a si mesmo. Se tem prejuízo, a culpa é do humor da bolsa, seja lá o que isso signifique, ou do seu consultor de investimentos. Eu mesmo faço largo uso do viés de autoatribuição. Se meu novo romance entra para a lista dos mais vendidos, dou um tapinha em meus ombros. Claro, meu melhor livro até agora. Se desaparece na maré das novidades, parece-me lógico. Os críticos são invejosos e escrevem resenhas ásperas, e os leitores não sabem o que é boa literatura. Em um teste de personalidade, foram atribuídas a diplomados notas boas ou ruins, segundo o princípio da contingência. Aqueles que obtiveram uma nota boa acharam o teste plausível e universalmente válido. Quem ocasionalmente recebeu uma nota ruim não achou o teste convincente. Por que essa distorção? Por que interpretamos o sucesso como desempenho próprio e atribuímos o fracasso aos outros? Há muitas teorias. A explicação mais simples é que, desse modo, nos sentimos bem. E porque o prejuízo que assim nos causamos costuma ficar dentro dos limites. Não fosse assim, a evolução teria aniquilado esse erro de pensamento ao longo dos últimos 100.000 anos. Mas cuidado! Em um mundo moderno, com riscos pouco claros, o viés de autoatribuição pode levar rapidamente à catástrofe. Um bom exemplo é Richard Fuld, que gostava de se apresentar como mestre do universo. Pelo menos até 2008, Fuld era CEO do Lehman Brothers. Nos Estados Unidos, existe um teste padronizado, o chamado SAT, que é submetido a todos os alunos que se candidatam a uma vaga na universidade. O resultado sempre fica entre 200 e 800 pontos. Um ano após a prova, quando os estudantes são questionados sobre seu resultado no SAT, afirmam que tiraram em média 50 pontos a mais. O interessante é que eles não mentem de forma deslavada, não passam dos limites em seu exagero, mas apenas dão uma retocada no resultado, que até eles próprios acabam acreditando. No prédio em que moro, há um apartamento que 5 estudantes dividem. Às vezes encontro com um ou outro no elevador. Perguntei separadamente a cada um dos jovens quantas vezes costumam levar o lixo para fora. Um disse, dia sim, dia não. O outro respondeu, a cada 3 dias. O terceiro, pragmático, pois estava justamente com o saco de lixo na mão, acho que sempre, em 90% dos casos. Embora todas as respostas juntas devessem dar um resultado de 100%, elas somavam 320%. Os moradores dessa república de estudantes superestimavam sistematicamente seu papel e não são diferentes de nós. Em um casamento, o mecanismo é o mesmo. Comprovou-se cientificamente que tanto os homens quanto as mulheres avaliam sua contribuição para o funcionamento da relação em mais de 50%. Como fazer frente ao viés de autoatribuição? Você tem amigos que lhe dizem a verdade sem papas na língua? Se tem, pode considerar-se uma pessoa de sorte. Se não, ao menos tem algum inimigo pessoal? Bom, então faça das tripas coração e convide-o para um café. Peça-lhe para expor francamente sua opinião. Você lhe será eternamente grato. Esteira hedônica. Por que você deveria manter um caminho curto até o trabalho? Suponhamos que um dia seu telefone toque. Comunicam-lhe que você ganhou 10 milhões na loteria. Como você se sentirá e por quanto tempo irá se sentir assim? Outro cenário. Seu telefone toca e lhe comunicam que seu melhor amigo morreu. Como você se sentirá e por quanto tempo irá se sentir assim?
Em um capítulo anterior, examinamos a qualidade insignificante dos prognósticos, nos campos da política, da economia e da sociedade, e constatamos que os especialistas não trabalham melhor do que um gerador aleatório. Quão bons somos ao prognosticar nossos próprios sentimentos? Será que ganhar 10 milhões na loteria o deixará muito feliz por muitos anos? Dan Gilbert, psicólogo de Harvard, analisou pessoas que ganharam na loteria e constatou que o efeito felicidade desaparece, em média, após 3 meses. 3 meses após a vultosa transferência bancária, ficam tão felizes ou infelizes quanto antes. Um amigo, diretor de um banco, e somente devido a essa circunstância abençoado com um salário indecorosamente alto, decidiu sair da cidade e construir uma casa fora de Zurique. Seu sonho era ter uma mansão com 10 quartos, piscina e uma vista invejável para o lago e as montanhas. Nas primeiras semanas, ficou radiante de alegria. Mas logo já não se via nele nenhum entusiasmo, e 6 meses mais tarde estava tão infeliz quanto antes. O que havia acontecido? Após 3 meses, o efeito felicidade tinha desaparecido, e a mansão já não era nada de especial. Chego em casa do trabalho, abro a porta e já não percebo que casa é essa. Meus sentimentos não se distinguem em nada daqueles que eu tinha quando era estudante universitário e entrava na minha kitnet. Ao mesmo tempo, porém, o pobre homem tem agora de enfrentar um caminho de cerca de 50 minutos até o trabalho. Estudos comprovam que, na maioria das vezes, a viagem de carro entre a residência e o trabalho desencadeia insatisfação e que dificilmente as pessoas se acostumam a ela. Quem não tem uma afinidade inata com a viagem casa-trabalho, irá sofrer diariamente. Seja como for, o efeito líquido da mansão sobre a felicidade do meu amigo foi negativo. Com os outros, as coisas não são diferentes. Após cerca de 3 meses, pessoas que conseguiram evoluir na carreira voltam a ser tão felizes ou infelizes quanto antes. O mesmo se pode dizer daqueles que sempre precisam ter o último Porsche. A ciência chama este efeito de esteira hedônica, hedonic treadmill. Trabalhamos, progredimos e conseguimos coisas mais bonitas e em maior quantidade. No entanto, não nos tornamos mais felizes. O que dizer então quando os destinos são negativos? Por exemplo, no caso de uma paraplegia ou da perda de um amigo. Aqui também superestimamos sistematicamente a duração e a intensidade das emoções futuras. Quando um amor termina, o mundo desaba. Quem sofre tem a profunda convicção de que nunca mais sentirá sequer um sopro de felicidade, mas após cerca de 3 meses já está rindo novamente. Não seria bom se soubéssemos exatamente quão felizes ficaríamos com um carro novo, uma nova carreira e um novo relacionamento? Assim, teríamos mais clareza para decidir e não ficarmos sempre tateando no escuro. Sim, seria bom, e em parte, possível. Seguem algumas poucas dicas garantidas cientificamente. 1. Evite efeitos negativos, aos quais, mesmo após um longo tempo, não conseguirá se acostumar. Viagens casa-trabalho-casa, barulho, estresse crônico. 2. Espere apenas um efeito a curto prazo das coisas materiais, automóveis, carros, bônus, prêmios de loteria, medalhas de ouro. 3. Efeitos positivos e duradouros estão relacionados, sobretudo, ao modo como você desfruta do tempo. Se possível, tente ter bastante tempo livre e autonomia. Faça o que se aproxima mais da sua paixão, mesmo que custe parte do seu salário. Invista nas amizades. Entre as mulheres, implantes de silicone nos seios têm um efeito felicidade mais duradouro. Entre os homens, é o status profissional. Contudo, somente enquanto ele ao mesmo tempo não muda de grupo de referência. Portanto, se você quer chegar a CEO e depois passar a conversar apenas com outros CEOs, o efeito desaparecerá. Viés da autosseleção. Não se espante por existir. Depois de partir de Basel, eu estava na rodovia A5 a caminho de Frankfurt quando me deparei com um congestionamento. Por que cargas d'água isso sempre acontece comigo? Praguejei olhando para a pista em direção oposta, na qual os carros iam na direção sul com uma velocidade invejável.
Enquanto passei 1 hora em ritmo de lesma, engatando ora o ponto morto, ora a primeira marcha, e meu joelho começou a ficar cansado por conta da embreagem, perguntei-me se eu realmente era tão coitado assim. Será que na maioria das vezes acabava parando nos caixas, no banco, no correio, nas lojas, cuja fila mal andava? Ou eu estava me enganando? Supondo-se que entre Basel e Frankfurt se forme um congestionamento em 10% de todo o tempo, a probabilidade de eu ficar parado em determinado dia não é maior do que a probabilidade com que justamente esse tipo de congestionamento ocorre, ou seja, 10%. No entanto, a probabilidade de eu realmente ficar parado em determinado momento da minha viagem é maior do que 10%. E a razão disso é que, como no congestionamento só consigo avançar muito lentamente, passo muito mais tempo parado. Acrescente-se a isso o fato de que, quando o trânsito flui bem, não penso nele, mas no momento em que empaco, noto o congestionamento. O mesmo vale para a espera na fila de bancos ou diante do semáforo. Se no percurso entre A e B existem 10 semáforos, dos quais, em média, 10% fica vermelho e 9 verdes, em todo o seu percurso você passa mais de 10% do tempo diante do semáforo vermelho. Não entendeu? Então imagine que você está se deslocando à velocidade da luz. Nesse caso, você passaria 99,99% de todo o seu tempo de viagem parado e praguejando diante de um semáforo vermelho. Sempre que somos parte de uma amostra aleatória, temos de prestar atenção para não cair no erro de pensamento conhecido como viés da autosseleção, self-selection bias. Meus amigos homens costumam reclamar do fato de que em suas empresas há poucas mulheres. Minhas amigas mulheres de que em suas empresas trabalham poucos homens. Isso não tem a ver com azar, pois os reclamantes são parte da amostra aleatória. A probabilidade de um homem qualquer trabalhar em uma área com excesso de homens é mesmo alta. O mesmo vale para as mulheres. Em uma escala maior, se você mora em um país com um excedente de homens ou mulheres, por exemplo, na China ou, respectivamente, na Rússia, você terá maior probabilidade de pertencer ao sexo excedente e, por conseguinte, de ficar irritado. Nas eleições, é enorme a probabilidade de você ter votado no maior partido. Em votações, é enorme a probabilidade de seu voto corresponder à maioria vencedora. O viés da autosseleção é onipresente. Profissionais de marketing vivem tropeçando nessa armadilha. Um exemplo é quando uma editora de boletins informativos envia um questionário a seus assinantes com o objetivo de descobrir o quanto o boletim lhes agrada. Infelizmente, somente os clientes que ainda não cancelaram sua assinatura recebem esse questionário, portanto, sobretudo os clientes satisfeitos. Os outros se despediram da amostra aleatória. Como resultado, o questionário não tem valor. Ou então, há não muito tempo, um amigo meu se deu conta, todo emocionado, de que era quase um milagre que ele, justo ele, existisse. Uma vítima clássica do viés da autosseleção. Só pode fazer uma observação como essa quem de fato existe. Quem não existe tampouco tem do que se surpreender. E então tiram exatamente a mesma conclusão equivocada, ano após ano, pelo menos uma dúzia de filósofos que se deleitam em seus livros com o fato de algo tão genial como a linguagem ter surgido. Sinto total simpatia por seu espanto, mas ele não se justifica. Se não houvesse linguagem, os filósofos não poderiam se espantar com ela. De fato, não haveria sequer filósofos. O espanto por existir a linguagem só é possível em um contexto em que ela exista. Especialmente engraçado foi um recente questionário feito por telefone. Uma empresa queria saber quantos aparelhos de telefone, fixos e celulares haviam em média em cada residência. Quando o questionário foi analisado, todos ficaram surpresos ao saber que não havia uma casa sequer sem telefone. Grande coisa. Viés de associação. Por que às vezes a experiência emburrece? Kevin já apresentara 3 vezes ao Conselho Administrativo os resultados da área pela qual era responsável. Nas 3 vezes, tudo correra à perfeição. E nas 3 vezes, estava usando suas cuecas de bolinhas verdes. Não há dúvida, pensou ele, estas são minhas cuecas da sorte. A vendedora na joalheria era tão bonita que Kevin não conseguiu se conter e acabou comprando um anel de noivado por 10.000 euros, que ela lhe mostrou sem compromisso. 10.000 euros estavam muito além do seu orçamento, ainda mais para um segundo casamento.
Mas, inconscientemente, Kevin associou o anel à beleza da vendedora. Sua futura esposa, imaginou, iria ficar igualmente deslumbrante com ele. Todo ano, Kevin vai ao médico fazer um check-up. Na maioria das vezes, o médico atesta que ele, Kevin, ainda está em boa forma, para sua idade, 44. Até agora, somente 2 vezes saiu do consultório com um diagnóstico apavorante. Uma vez foi o apêndice, que precisou ser extraído com urgência. Na outra, se tratou de um inchaço da próstata, que, nos exames posteriores, felizmente não diagnosticaram câncer, mas apenas uma inflamação. É claro que Kevin ficou fora de si ao deixar o consultório nesses 2 dias, e nas 2 vezes fazia um calor extremo. Desde então, sempre se sente mal quando o sol está ardente. Se no dia de ir ao médico estiver muito calor, ele desmarca a consulta na hora. Nosso cérebro é uma máquina de fazer associações. Como princípio básico, é bom que seja assim. Se comemos um fruto desconhecido que nos faz mal, no futuro evitamos a planta correspondente e designamos seus frutos como venenosos ou, pelo menos, como não comestíveis. Assim surge o conhecimento. Entretanto, assim também surge o falso conhecimento. Ivan Pavlov foi o primeiro a estudá-lo. Originalmente, o pesquisador russo queria apenas medir a salivação nos cães. O método experimental foi estruturado de maneira que um sino tocasse antes que a ração fosse dada aos cães. Em pouco tempo, só o toque do sino já era suficiente para fazer com que os cães salivassem. Eles associavam as 2 coisas, que, do ponto de vista funcional, nada tinham a ver uma com a outra: o toque de um sino e a produção de saliva. O método de Pavlov funciona igualmente bem com humanos. A publicidade associa produtos a emoções positivas. Por isso, você nunca verá a Coca-Cola associada a uma cara insatisfeita ou a uma pessoa velha. As pessoas Coca-Cola são jovens, bonitas e se divertem muito. O viés de associação, association bias, prejudica a qualidade das nossas decisões. Por exemplo, tendemos a não gostar dos portadores de más notícias. Em inglês, isso é chamado de Shoot the Messenger Syndrome. O mensageiro é associado ao conteúdo da notícia. CEOs e investidores também têm a tendência inconsciente a evitar esses supostos mensageiros de desgraças. Como resultado, no andar da diretoria chegam apenas as notícias boas, o que faz com que surja uma imagem distorcida da situação. Warren Buffett sabe muito bem disso. Ele instruiu os CEOs de suas empresas a não lhe darem nenhuma notícia boa, apenas as ruins, e sem rodeios. Nos tempos anteriores ao telemarketing e ao e-mail, os caixeiros viajantes iam de porta em porta elogiar suas mercadorias. Um dia, o caixeiro viajante George Foster passou por uma casa desabitada, o que ele não tinha como saber. Um ínfimo vazamento de gás preenchera a casa por várias semanas com gás inflamável. Infelizmente, a campainha estava avariada. Quando Foster apertou o botão, soltou-se uma faísca e a casa explodiu. Foster teve de ser hospitalizado. Por sorte, logo estava em pé novamente. O que, contudo, não lhe serviu de muita coisa, pois seu pânico de apertar campainhas era tão grande que por muitos anos não conseguiu mais exercer sua profissão. Tinha consciência de que seria improvável um acidente como esse se repetir. No entanto, mesmo com a maior boa vontade, seu intelecto não conseguia desativar a falsa associação emocional. Ninguém conseguiu dizer com mais acerto do que Mark Twain o que se pode aprender a partir disso. Deveríamos tentar tirar de uma experiência somente o tanto de sabedoria que ela contém, não mais do que isso, a fim de que não nos igualemos ao gato que se senta na boca quente do fogão. Nunca mais ele irá se sentar em uma boca quente de fogão, e com razão, mas tampouco irá se sentar em outra que esteja fria. Sorte do iniciante. Cuidado quando no início tudo der certo. No capítulo anterior, aprendemos o que é viés de associação, a tendência a associar acontecimentos entre si que nada tem a ver um com o outro. Só porque Kevin, por 3 vezes seguidas, fez uma brilhante apresentação perante o conselho administrativo da empresa, e em todas essas vezes estava usando cuecas de bolinhas verdes, não faz o menor sentido acreditar em cuecas da sorte.
Este capítulo trata de um caso especialmente espinhoso de viés de associação, a associação falsa a êxitos anteriores. Jogadores de cassinos sabem o que é isso e falam de sorte do iniciante. Quem perde na primeira rodada de um jogo tende a desistir de jogar. Quem limpa a mesa tende a continuar. Convencido de que possui capacidades acima da média, o sortudo aumenta a aposta, para logo em seguida se transformar em um azarado, em particular quando as probabilidades se normalizam. Em economia, a sorte do iniciante desempenha um papel significativo. A empresa A compra as empresas menores B, C e D. As aquisições sempre se mostram eficazes. Para a liderança do grupo empresarial, isso reforça a certeza de ter um ótimo tino para comprar empresas. Inspirada, a empresa A compra então a empresa E, que é bem maior. A integração se mostra um desastre. Uma observação objetiva teria permitido intuir esse fracasso, mas a sorte do iniciante ofuscou a negociação. O mesmo acontece na Bolsa de Valores. Movidos pelo sucesso inicial, muitos investidores no final dos anos 90 colocaram todas as suas economias em ações da internet. Muitos até levantaram crédito para fazê-lo. Mas deixaram passar um pequeno detalhe. Seus lucros espantosos na época nada tinham a ver com suas capacidades de stock picking. O mercado simplesmente estava em alta. Era preciso ser muito tolo para não ganhar dinheiro nesse período. Quando então as cotações caíram, muitos ficaram com suas dívidas. A mesma dinâmica foi observada durante o boom imobiliário americano de 2001 a 2007. Dentistas, advogados, professores e taxistas desistiram de suas profissões para especular, comprar imóveis e logo em seguida vendê-los por um preço maior. Os primeiros e pouposos lucros lhes deram razão, mas obviamente tampouco tinham algo a ver com capacidades especiais. A bolha imobiliária levou corretores imobiliários amadores a alturas nunca imaginadas. Muitos se endividaram para especular com mansões ainda mais numerosas e maiores. A sorte do iniciante também existe na história universal. Duvido que Napoleão ou Hitler tivessem ousado fazer uma campanha na Rússia sem uma vitória anterior. A partir de que momento deixa de ser sorte de iniciante e passa a ser talento? Não há um limite claro, mas duas boas indicações. Em primeiro lugar, se por um longo período você estiver nitidamente melhor do que os outros, poderá partir do princípio de que o talento pelo menos desempenha alguma função. Porém, nunca é possível ter certeza. Em segundo lugar, quanto mais pessoas estiverem em jogo, maior será a probabilidade de que alguém, por pura sorte, tenha êxito por um longo período. Talvez você seja esse alguém. Caso se estabeleça como líder em um mercado com apenas 10 concorrentes, esta certamente é uma indicação de talento. Já um êxito em um mercado com 10.000 concorrentes, por exemplo no mercado financeiro, deveria deixá-lo menos orgulhoso. Nesse caso, parta do princípio de que você simplesmente teve muita sorte. De uma maneira ou de outra, não se precipite com seu julgamento. A sorte do iniciante pode ser devastadora. Para se proteger contra as ilusões, proceda como um cientista e teste suas hipóteses. Tente refutá-las. Quando meu primeiro romance, chamado 35, estava pronto na gaveta, enviei-o a uma única editora, a Diógenes. Ele foi imediatamente aceito. Por um momento, senti-me um gênio, uma sensação literária. A chance de um manuscrito não solicitado ser publicado pela Diógenes é 1 em 15.000. Depois que assinei o contrato com a editora, enviei o manuscrito, como teste, a outras 10 grandes editoras. Fui recusado nas 10. Minha teoria do gênio foi refutada, o que me trouxe de volta ao chão. Dissonância cognitiva. Como organizar seus sentimentos com pequenas mentiras? Uma raposa aproximou-se furtivamente de uma videira. Seu olhar ficou fixo nas uvas robustas, azuis e bem maduras. Com as patas dianteiras, apoiou-se contra o tronco, esticou o pescoço e quis abocanhar algumas uvas, mas elas estavam muito altas. Irritada, tentou a sorte novamente. Desta vez, deu um belo salto, mas só apanhou o vazio. Na terceira vez, pulou com toda a força e chegou tão alto que acabou caindo de costas. Nenhuma folha se moveu. A raposa torceu o nariz.
Ainda não estão maduras o suficiente para mim. Não gosto de uvas azedas. De cabeça erguida, voltou orgulhosa para a floresta. A fábula do poeta grego Esopo ilustra um dos mais frequentes erros de pensamento. A pretensão da raposa e o resultado de sua ação não se ajustam. A raposa pode mitigar essa discrepância, dissonância, desagradável de 3 maneiras. A. Continuar tentando alcançar as uvas de alguma forma. B. Admitir que não tem capacidade suficiente para isso. C. Reinterpretar posteriormente alguma coisa. Neste último caso, fala-se de dissonância cognitiva ou de sua solução. Um exemplo simples. Você comprou um novo automóvel. Em pouco tempo, arrepende-se da escolha. O motor é barulhento e os assentos são desconfortáveis. O que fazer? Você não devolve o carro. Não, isso seria confessar que cometeu um erro e provavelmente o vendedor não o aceitaria sem a redução de preço. Então você se convence de que, afinal de contas, um motor barulhento e assentos desconfortáveis são bem apropriados para impedir que você adormeça ao volante, ou seja, de que você comprou um carro bastante seguro. Até que não foi mau negócio, você pensa, e volta a ficar satisfeito com sua escolha. Leon Festinger e Meryl Carlsmith, da Stanford University, pediram para seus alunos fazerem um trabalho extremamente monótono durante 1 hora. Em seguida, dividiram aleatoriamente os sujeitos experimentais em 2 grupos. A cada aluno do grupo A deram $1, isso foi em 1959, dizendo-lhes para falar com entusiasmo a um estudante que esperava do lado de fora sobre o trabalho que, na verdade, era enfadonho. Ou seja, pediram-lhe para mentir. O mesmo fizeram com os alunos do grupo B, com uma única diferença. Eles receberam $20 pela pequena mentira. Os alunos também teriam de declarar que tinham achado o trabalho realmente agradável. O curioso é que quem recebeu apenas $1 avaliou o trabalho como significativamente mais agradável e interessante do que aqueles que foram recompensados com $20. Por quê? Não fazia nenhum sentido mentir por um mísero $1, portanto, o trabalho de fato poderia não ter sido tão desagradável assim. Aqueles que receberam $20 não tiveram de reinterpretar nada. Mentiram e embolsaram $20, um negócio justo. Não sentiram nenhuma dissonância cognitiva. Suponhamos que você tenha se candidatado a um cargo, mas foi preterido em prol de outro. Em vez de admitir que não tem qualificação suficiente, se convence de que, no fundo, nunca quis o cargo. Só queria testar de novo seu valor de mercado, ver se ainda o convocariam para entrevistas de trabalho. Reagi de maneira bastante semelhante quando tive de escolher entre 2 ações há algum tempo. Aquela que acabei comprando perdeu claramente valor logo em seguida, enquanto a outra sofreu forte valorização. É muita tolice, mas não consegui admitir o erro. Ao contrário, lembro-me muito bem de que tentei seriamente fazer um amigo acreditar que, embora a ação estivesse oscilando um pouco, tinha mais potencial do que a outra. Uma ilusão irracional em alto grau, que só pode ser explicada pela dissonância cognitiva. De fato, o potencial teria crescido ainda mais se eu tivesse esperado para comprar e passado o tempo até então com a outra ação, que tinha um bom desempenho. Foi o amigo que me contou a fábula de Esopo. Por mais que você banque a raposa esperta, não comeu as uvas. Desconto hiperbólico. Carpe diem, mas, por favor, só aos domingos. Você deve conhecer a frase: aproveite cada dia como se fosse o último. Ela se encontra pelo menos 3 vezes em toda a revista de estilo de vida e pertence ao repertório padrão de todo conselheiro. Mas não o deixa mais esperto. Imagine que, a partir de hoje, você já não escovaria os dentes, não lavaria os cabelos, não limparia a casa, largaria o trabalho, não pagaria nenhuma conta. Em pouco tempo, ficaria pobre, doente e talvez até fosse preso. No entanto, a frase exprime um profundo anseio, aquele do imediatismo. De todos os lemas latinos que sobreviveram até hoje, Carpe diem é provavelmente o preferido. Aproveite ao máximo o dia e não se preocupe com o amanhã. O imediatismo tem muito valor para nós. Quanto? Mais do que é racionalmente justificável. Você prefere receber €1.000 em 1 ano ou 1.100 em 1 ano e 1 mês?
Se você respondeu como a maioria das pessoas, então escolheu os 1.100 euros em 13 meses. Faz sentido, pois um juro de 10% ao mês, ou 120% por ano, você não vai encontrar em lugar nenhum. Esse juro lhe indeniza por todos os riscos que você correria se esperasse um mês. Segunda pergunta: você prefere receber 1.000 euros hoje ou 1.100 em um mês? Se você respondeu como a maioria das pessoas, então escolheu os 1.000 euros hoje. É surpreendente. Em ambos os casos, você tem de aguardar exatamente um mês para receber 100 euros a mais. No primeiro caso, você se diz: se já esperei um ano, posso muito bem esperar mais um mês. No segundo caso, não. Portanto, tomamos decisões que, dependendo do horizonte temporal, são inconsistentes. A ciência chama esses fenômenos de desconto hiperbólico. Significa que nossa taxa de juro emocional aumenta quanto mais próxima do presente estiver uma decisão. A minoria dos economistas entendeu que, subjetivamente, contamos com diferentes taxas de juro. Seus modelos baseiam-se em taxas de juro constantes e, por conseguinte, são impraticáveis. O desconto hiperbórico, ou seja, o fato de que somos fascinados pelo imediatismo, é um vestígio de nosso passado animalesco. Os animais não estão preparados para recusar hoje uma recompensa a fim de, no futuro, obter uma recompensa maior. Podem-se treinar os ratos o quanto se quiser, mas eles nunca vão renunciar a um pedaço de queijo para receber 2 amanhã. Mas os esquilos enterram nozes, você diz. Puro instinto, conforme já se provou, isso nada tem a ver com o controle do impulso. Como isso se dá com as crianças? Nos anos 1960, Walter Mischel realizou um teste famoso sobre o tema: o adiamento da recompensa. Um vídeo extraordinário pode ser encontrado no YouTube com o título Teste do Marshmallow. Nele, a crianças de 4 anos foram dados um marshmallow e a escolha de comê-lo de imediato ou receber um segundo se esperassem alguns minutos e não comessem o primeiro. O surpreendente foi que apenas a minoria não conseguiu esperar. Mais surpreendente ainda foi Mischel ter descoberto que a capacidade de adiar a recompensa é um indicador confiável do êxito posterior na carreira. Quanto mais envelhecemos e mais autocontrole desenvolvemos, tanto mais facilmente conseguimos adiar as recompensas. Em vez de esperar 12 meses, esperamos 13 de bom grado, a fim de embolsar 100 euros a mais. Só que, se pudermos ter uma recompensa hoje, o estímulo tem de ser muito grande para que estejamos preparados para adiá-la. A melhor prova disso são os juros exorbitantes das dívidas contraídas com cartões de crédito e outros tipos de crédito de consumo a curto prazo. Moral da história: a recompensa imediata é extremamente sedutora e, no entanto, o desconto hiperbólico é um erro de pensamento. Quanto mais poder adquirirmos sobre nossos impulsos, mais êxito teremos em evitá-lo. Quanto menos poder tivermos, por exemplo, se estivermos sob a influência do álcool, tanto mais sucumbiremos ao erro. Carpe diem é uma boa ideia, uma vez por semana, mas aproveitar cada dia como se fosse o último é burrice. Pós-fácil. Coletivamente, é fácil viver de acordo com representações alheias. Na individualidade, é fácil viver de acordo com as próprias representações. Contudo, notável é apenas aquele que preserva sua independência na coletividade. Ralph Waldo Emerson. Existe uma teoria quente e outra fria da irracionalidade. A quente é muito antiga. Em Platão, encontra-se a seguinte imagem: o cavaleiro conduz os cavalos que galopam desenfreadamente. O cavaleiro representa a razão, e os cavalos a galope as emoções. A razão doma os sentimentos. Quando isso não dá certo, irrompe a irracionalidade. Sentimentos são a lava em ebulição. Na maioria das vezes, a razão os mantém tampados. Só que, de vez em quando, a lava da irracionalidade irrompe. Eis porque irracionalidade é quente. Com a razão, de fato, tudo fica em ordem. Ela não tem defeitos, só que, muitas vezes, as emoções são mais fortes. Durante séculos, essa teoria quente da irracionalidade ficou em voga. Para Calvino, os sentimentos são o mal, e apenas a concentração em Deus é capaz de reprimi-los. Pessoas das quais irrompe a lava das emoções são o diabo. Por isso, eram perseguidas e mortas.
Para Freud, os sentimentos, o ID, são controlados pelo ego e pelo superego. Mas isso raramente dá certo. Mesmo com toda a compulsão e com toda a disciplina, é ilusório acreditar que conseguimos controlar nossas emoções inteiramente através do pensamento. Tão ilusório quanto a tentativa de controlar mentalmente o crescimento de nossos cabelos. Em contrapartida, a teoria fria da irracionalidade ainda é recente. Após a guerra, muitos se perguntaram como explicar a irracionalidade dos nazistas. Dificilmente os sentimentos eram exteriorizados nos postos de comando do regime de Hitler. Mesmo seus próprios discursos inflamados nada mais eram do que encenações histriônicas. Nenhuma erupção de lava em canto algum, e sim decisões frias que conduziram à loucura do nacional-socialismo. Algo semelhante pode ser dito a respeito de Stalin ou do regime do Khmer Vermelho. Racionalidade infalível? Aparentemente não. Nos anos 1960, psicólogos começaram a colocar ordem nas afirmações sem sentido de Freud e a investigar cientificamente nossos pensamentos, nossas decisões e nossas ações. O resultado foi uma teoria fria da irracionalidade, segundo a qual o pensamento de per si não é puro, mas sujeito a erros. E isso em todas as pessoas. Mesmo as mais inteligentes sempre acabam esbarrando nas mesmas armadilhas do pensamento. E os erros não são distribuídos de modo aleatório. Dependendo do erro de pensamento, caminhamos sistematicamente em uma direção bem determinada e errada. Isso torna nossos erros prognosticáveis e, portanto, corrigíveis, até certo grau. Até certo grau, não completamente. Durante algumas décadas, as origens desses erros de pensamento permaneceram obscuras. Todo o restante em nosso corpo funciona sem problemas. O coração, os músculos, a respiração, o sistema imunológico. Porque justamente o cérebro tem de produzir um lapso após o outro. O pensamento é um fenômeno biológico. Foi formado pela evolução, tal como as formas físicas dos animais ou as cores das flores. Supondo-se que pudéssemos voltar 50 mil anos, pegar um antepassado qualquer, trazê-lo para nosso presente, levá-lo ao cabeleireiro e, por fim, vesti-lo com roupas da Hugo Boss, ele não chamaria a atenção na rua. Obviamente, teria de aprender a falar nossa língua, a dirigir, a usar o micro-ondas, mas isso nós também já tivemos de fazer. A biologia eliminou toda dúvida. Fisicamente, e isso inclui o cérebro, somos caçadores e coletores de roupas da Hugo Boss ou da H&M se for o caso. No entanto, o que mudou de maneira marcante desde então foi o ambiente em que vivemos. Em tempos primitivos, o ambiente era simples e estável. Vivíamos em pequenos grupos de cerca de 50 pessoas. Não havia nenhum progresso técnico ou social considerável. Somente nos últimos 10 mil anos, o mundo começou a alterar-se massivamente. Surgiram a agricultura, a pecuária, as cidades e o comércio internacional. E desde a industrialização, o ambiente já não nos lembra quase nada daquele para o qual nosso cérebro foi otimizado. Atualmente, quem passeia por um shopping durante uma hora vê mais pessoas do que nossos antepassados viram em toda a sua vida. Rimos de quem hoje acha que sabe como será o mundo daqui a 10 anos. Nos últimos 10 mil anos, criamos um mundo que já não entendemos. Tornamos tudo mais refinado, mas também mais complexo e interdependente. O resultado é um surpreendente bem-estar material, mas, por infelicidade, também doenças da civilização e, justamente, os erros de pensamento. Se a complexidade continuar a aumentar, e pode-se dizer que é o que vai acontecer, esses erros de pensamento serão cada vez mais frequentes e mais graves. Por exemplo, em um ambiente de caçadores e coletores, a atividade compensava mais do que a reflexão. Ter uma reação extremamente rápida era questão de sobrevivência, ao passo que longas meditações eram desvantajosas. Quando os caçadores e coletores saíam correndo de repente, fazia sentido sair correndo atrás deles, sem pensar se de fato eles tinham visto um tigre-dentes de sabre ou apenas um javali. Um erro de primeira ordem era um animal perigoso e não se fugiu dele, era pago com a morte, enquanto o erro de segunda ordem não era um animal perigoso, mas se fugiu dele, custava apenas algumas calorias. Compensava errar em uma direção bem determinada.
Quem funcionasse de outra forma desaparecia do patrimônio genético. Nós, hominis sapiens atuais, somos os descendentes daqueles que tendem a sair correndo atrás dos outros. Entretanto, esse comportamento intuitivo é desvantajoso no mundo moderno. O mundo atual recompensa a reflexão acurada e a ação independente. Quem já caiu em uma publicidade enganosa da Bolsa de Valores sabe disso. A psicologia evolucionária ainda é, em ampla medida, uma teoria, mas uma teoria muito convincente. Ela esclarece a maioria dos erros de pensamento, embora não todos. Tomemos a seguinte declaração: todo chocolate da marca Milka tem uma vaca impressa na embalagem. Portanto, todo chocolate que tem uma vaca impressa na embalagem é um chocolate Milka. Vez por outra, esse erro passa inadvertidamente até mesmo a pessoas inteligentes. Porém, mesmo os nativos quase intocados pela civilização caem nele. E não há razão para pensar que nossos antepassados caçadores e coletores já não o tivessem cometido. Aparentemente, já viemos ao mundo com alguns erros instalados, e eles nada têm a ver com a mutação de nosso ambiente. Como isso se explica? É muito simples. A evolução não nos otimiza em sentido absoluto. Enquanto somos melhores do que nossos concorrentes, por exemplo, os neandertais, ela nos perdoa os erros. Há milhões de anos, o cuco põe seus ovos no ninho de aves canoras menores, que os chocam e ainda alimentam os filhotes do cuco. Um erro comportamental que a evolução ainda não eliminou, pois, ao que parece, não é grave o suficiente. Uma segunda explicação paralela para a obstinação de nossos erros de pensamento cristalizou-se no final dos anos 1990. Nosso cérebro constrói-se sobre a reprodução e não sobre a descoberta da verdade. Em outros termos, utilizamos nosso pensamento primariamente para convencer os outros. Quem convence os outros garante seu próprio poder e, com isso, adquire acesso a mais recursos. Por sua vez, esse acesso aos recursos é uma vantagem decisiva para o acasalamento e a criação dos descendentes. O mercado de livros nos mostra que, ao pensarmos, não estamos primariamente preocupados com a verdade. Os romances são muito mais vendidos do que os livros de não-ficção, apesar de a veracidade dos últimos serem infinitamente maior. Por fim, uma terceira explicação diz que decisões intuitivas, mesmo que não totalmente racionais, são melhores em determinadas circunstâncias. É disso que se ocupa a chamada pesquisa em heurística. Para muitas decisões, faltam as informações necessárias. Por isso, elas são obrigadas a fazer uso de um pensamento abreviado e das regras do polegar. Por exemplo, se você se sente atraído por diversas mulheres ou diversos homens, com quem deveria se casar? Isso não acontece de maneira racional. Se for confiar apenas no pensamento, vai ficar solteiro para sempre. Em resumo, muitas vezes decidimos intuitivamente e justificamos nossa escolha a posteriori. Muitas decisões, trabalho, cônjuge, investimento, são tomadas de maneira inconsciente. Frações de segundo mais tarde, construímos uma justificativa, o que nos dá a impressão de que decidimos conscientemente. Nosso pensamento é, antes, comparável a um advogado do que a um cientista, ao qual importa a pura verdade. Advogados são bons para construir a melhor justificativa para uma conclusão já estabelecida. Portanto, esqueça os hemisférios esquerdo e direito do cérebro, tais como são descritos em todo livro de administração. Muito mais importante é a diferença entre o pensamento intuitivo e aquele racional. Ambos têm seu legítimo campo de aplicação. O pensamento intuitivo é rápido, espontâneo e poupa energia. O pensamento racional é lento, cansativo e consome muitas calorias, em forma de glicose no sangue. Obviamente, o racional pode passar para o intuitivo. Quando você pratica um instrumento, aprende nota por nota e ordena a cada dedo o que fazer. Com o tempo, você domina o teclado ou as cordas de maneira intuitiva. Você vê uma partitura e suas mãos tocam como que sozinhas. Warren Buffett lê um balanço como um músico profissional lê uma partitura. É o que se chama de círculo de competência, compreensão intuitiva ou maestria. Infelizmente, o pensamento intuitivo também se lança onde não alcançamos maestria, e isso antes da razão meticulosa poder intervir para corrigir. E, em seguida, ocorrem os erros de pensamento.
Para terminar, 3 observações. Em primeiro lugar, a lista dos erros de pensamento presentes neste livro não está completa. Em segundo, não se trata aqui de distúrbios patológicos. Apesar dos erros de pensamento, podemos conduzir nosso dia a dia sem problemas. Um CEO que, devido a um erro de pensamento, perde 1 bilhão, não corre o risco de ser internado em uma clínica. Não há sistema de saúde nem sequer medicamento que possa livrá-lo desse erro. Em terceiro, a maioria dos erros de pensamento está interrelacionada. Isso não deveria surpreender, pois tudo no cérebro está conectado. Projeções neuronais conduzem de uma região cerebral a outra. Não há uma única região cerebral que esteja isolada. Desde que comecei a colecionar e descrever erros de pensamento, muitas vezes me perguntam: Sr. Dobelli, como consegue viver sem erros de pensamento? Resposta: não consigo. Para dizer a verdade, nem tento. Evitar os erros de pensamento é dispendioso. Estabeleci para mim mesmo a seguinte regra: em situações cujas possíveis consequências são grandes, em decisões privadas ou comerciais importantes, tento decidir da maneira mais sensata e racional possível. Pego minha lista de erros de pensamento e os leio um após o outro, como um piloto que utiliza uma lista de checagem. Esbocei para mim mesmo uma lista com um diagrama de decisões de fácil consulta, com a qual posso avaliar profundamente decisões importantes. Em situações cujas consequências são pequenas, em decisões como BMW ou VW, renuncio à otimização racional e deixo-me levar pela intuição. Pensar com clareza é dispendioso. Por isso, quando o possível prejuízo é pequeno, não quebre a cabeça e aceite os erros. Você vai viver melhor assim. Enquanto conseguirmos conduzir a vida com alguma segurança e prestarmos atenção quando o caso for decisivo, a natureza parece não se preocupar muito se nossas decisões são perfeitas ou não. Agradecimentos. Agradeço a Nassim Taleb a inspiração para este livro, embora ele me tenha aconselhado a não publicá-lo em hipótese alguma. É melhor você escrever romances, livros de não ficção não são nada sexy. Agradeço a Connie Gebstorff, que redigiu os textos com maestria. A Juliano Múzio agradeço a correção ortográfica e a Arnhild Valls-Racilier as excelentes ligações com o mundo editorial. Sem a pressão semanal para verter os próprios pensamentos em um formato legível, este livro não existiria. Agradeço ao Dr. Frank Schirmacher por ter levado a coluna ao FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, e a Martin Spieler, que com o Sonntagszeitung arrumou para ela um porto na Suíça. O olhar aguçado dos redatores Sebastian Hamspeck e Baus Sporri, ambos do Sonntagszeitung, e do Dr. Hubert Spiegel, FAZ, eliminou os erros e a falta de clareza antes de a coluna ser impressa semanalmente. A todos, meu sincero agradecimento. Responsabilizo-me por tudo que aqui se encontra após as incontáveis etapas da redação. Parabéns por ter chegado até o fim deste audiobook. Se gostou, dá um joinha no vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou do livro e compartilhe com um amigo que você acha que vai gostar também desse livro. E não se esqueça de se inscrever no canal para ouvir mais audiobooks.